Esse é um vídeo sobre produtos de investimento. Você vai ver as diversas possibilidades e alternativas de investimento que você tem no mercado financeiro. Eu sou Kleber Miranda, sou educador financeiro, tenho mestrado em finanças, eu tenho mais de 10 anos de experiência em educação financeira e finanças pessoais, ajudando as pessoas a melhorar de vida e a vencer os seus desafios no mundo do dinheiro. Você investe, você guarda seu dinheiro porque você quer realizar sonhos. Você tem sonhos a realizar e a gente está sempre falando, são sonhos materiais. É adquirir alguma coisa, é adquirir eventual tranquilidade financeira, liberdade. Talvez você não goste do seu trabalho e no futuro você gostaria de mudar. Tem gente que gosta de viajar, de conhecer o mundo. E para você ter a possibilidade de realizar seus sonhos, visitar os lugares que você gostaria ou de ter os bens que você gostaria de ter à sua disposição, você precisa investir o seu dinheiro. E você vai aplicar seu dinheiro para realizar seus sonhos e você precisa lembrar que nunca guarde dinheiro sem nenhum objetivo. É importante ter objetivo, a gente não guarda dinheiro só por guardar. Dinheiro sem objetivo é um dinheiro perdido. Não tem por que eu deixar de aproveitar se eu não tenho objetivo. Eu te desafio a ter objetivos. Comprar um carro, comprar uma casa, visitar algum lugar do mundo que você gostaria, a festa de casamento que você quer fazer, seu filho que quer ir para a faculdade, alguma coisa assim. Todos nós temos esses sonhos. O ideal é você recobrar esses sonhos que talvez estão acalentados, talvez esses sonhos estão lá no cantinho, guardados. Recobra esses sonhos, coloca eles ali na ordem do dia. Vamos viver todos os dias para realizar os nossos sonhos. O ideal é que tudo que a gente faça tenha alguma relação com a realização dos nossos sonhos, para nós não desperdiçarmos os nossos esforços fazendo coisas que não estão cooperando para a realização dos nossos sonhos. A outra coisa é sempre se consulte com um especialista sobre investimento, sempre busque o conselho, o aconselhamento de pessoas que têm experiência, tá? Quando você resolve investir, aparece um monte de aventureiro, especialmente seus familiares, os meus familiares. Num almoço de domingo sempre aparece alguém com uma ideia brilhante, ok? Fuja aí de pirâmides financeiras, fuja de promessas de ganho rápido e fácil. Rápido e fácil não costuma ser coisa boa, nem costuma dar um resultado bom para você. Investir e ganhar dinheiro requer tempo. Você viu nos outros vídeos os cálculos que nós fizemos de independência financeira, sempre levava 10, 15, 20, 30 anos. Não tem almoço grátis, não tem retorno rápido e principalmente não tem retorno fácil. E o dinheiro, é importante você conhecê-lo. Nós temos uma relação relativamente difícil com o dinheiro por causa da nossa formação latina, por causa da nossa orientação católica da maior parte da nossa população. Nós herdamos sentimentos muito ruins sobre o dinheiro. Nós associamos o dinheiro, a riqueza, pessoas ricas com coisas ruins. Não necessariamente quem é rico é ruim ou quem é pobre é uma pessoa boa. Não é porque alguém tem muito dinheiro que é alguém que maltrata os outros ou alguém que não tem nada é a maior fofura do mundo. Isso é uma ilusão cultural. Dinheiro é só um meio para se adquirir as coisas. Dinheiro não é um fim. A nossa finalidade é ser feliz e viver uma vida boa. Mas, como eu disse nos outros vídeos, às vezes para viver uma vida boa, eu quero um sofá gostoso. Às vezes para viver uma vida boa, uma TV com boa definição é bem melhor. Às vezes a sua internet de melhor qualidade melhora a sua vida. Às vezes um celular melhor melhora a sua vida. No meu caso, saber que eu tenho dinheiro no banco para suprir as necessidades da minha família melhoram bastante a minha vida e me dão liberdade. Então, o dinheiro é só um meio para a gente chegar onde a gente quer. Não seja dominado pelo dinheiro. Estabeleça um plano, um controle. Você controla o dinheiro. O dinheiro é um ótimo servo, mas é um senhor tirano. Se você
for dominado pelo dinheiro, ele vai fazer estragos na sua vida. E falando de investimento, a melhor forma de ganhar dinheiro é não perder dinheiro. Grava isso. A melhor forma de ganhar dinheiro é não perder dinheiro. Essa deve ser a sua regra número 1 de investimento. Não perder dinheiro. Toda vez que você for investir em alguma coisa, pense, é possível perder meu dinheiro com esse investimento? Ah, eu coloquei o dinheiro na poupança. É possível perder esse dinheiro que eu coloquei? Eu vou colocar um dinheiro num outro investimento. É possível perder? Ah, eu vou comprar um imóvel. O que pode acontecer com esse imóvel? Os documentos estão tudo em ordem? A gente tem que ficar cri-cri em relação a dinheiro. E a educação financeira, os conhecimentos que você está adquirindo aqui conosco, vão servir para te ensinar a controlar, para fazer sobrar dinheiro do seu orçamento. Esse dinheiro que sobra você vai poupando, você vai investindo para realizar seus sonhos e para alcançar a independência financeira. Você está vendo essa imagem montada aqui, dessa estrutura que eu estou falando. O investimento que você faz hoje rende muito no futuro, conforme a gente falou em outros vídeos, mas os juros compostos demoram para agir. Esse gráfico que você está vendo mostra o quanto você colocou de dinheiro em amarelinho, que é o aporte, o quanto você tem acumulado, que é a barra mais alta, e essa barra azul é simplesmente os juros compostos. Mas veja que os juros começam a aparecer no nosso gráfico aí, que está em anos, depois de alguns anos eles começam a ficar significativos na nossa barra. Os juros compostos vão ser um componente importante da sua reserva, do dinheiro que você tem investido ao longo de bastante tempo. Os juros fazem um efeito no dinheiro, um efeito exponencial. E esse efeito exponencial só vem com bastante tempo. Então, ter paciência, ter persistência e ter disciplina são componentes importantes no mundo dos investimentos. Se eu não tenho paciência, persistência e disciplina, eu vou buscar desenvolver isso em mim. Eu sei que eu posso melhorar como pessoa quando eu estudo, quando eu aprendo alguma coisa, eu me torno uma pessoa melhor. E eu posso aprender a ser mais disciplinado se eu já não sou. Eu posso aprender a ser mais determinado a alcançar o que eu quero se eu não sou. E eu posso aprender a ser mais persistente se eu ainda não sou. Eu tenho que decidir mudar a mim mesmo. Nosso material aqui tem que servir para você evoluir também como pessoa. Então veja agora alguns produtos financeiros que estão disponíveis para você. No vídeo que eu falei sobre poupança, você já teve uma boa ideia sobre ela. Depois, quando eu falei sobre reserva de emergência, falei sobre alguns produtos. E agora nós vamos ver alguns produtos com um pouco mais de detalhe. Nesse quadro que você está vendo que os produtos de investimento podem ser pré-fixados e podem ser pós-fixados. Pré-fixados é quando você, ao contratar, já sabe a taxa que vai te remunerar. Pós-fixado, você só vai saber a taxa que remunera o seu investimento depois de um determinado prazo que está estabelecido, 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Todo investimento que você faz está implícito que ele tem um período, ele tem um horizonte de tempo. Você coloca na poupança, os juros entram todo mês. Você coloca num CDB, o juro entra todo dia. Você coloca no Tesouro Direto, ele vai dizer lá qual é a periodicidade. Todo investimento tem prazo. E os investimentos se caracterizam também por serem de curto ou longo prazo. Pode ser que eles sejam também de médio prazo, mas normalmente nós falamos de curto e longo prazo. Curto prazo, eu entendo que é qualquer coisa até 12 meses. Até 12 meses, qualquer coisa é curto prazo. Até uns 5 anos, eu entendo que nós estamos tratando de médio prazo. A partir de 5 anos, nós estamos falando sobre produtos de longo prazo. Ao investir, você sempre precisa ter algum objetivo, conforme eu já falei.
Você precisa saber qual é o objetivo daquele investimento. Às vezes você está investindo querendo um rendimento maior, às vezes você está investindo buscando segurança, às vezes você está investindo como uma reserva. Cada investimento rende de uma determinada forma, então é importante ter algum objetivo para ele. Se eu estou investindo, por exemplo, e eu preciso do dinheiro para daqui a 12 meses, 24 meses, eu sei que alguns produtos não vão servir para isso, que nesse prazo ou eles não têm liquidez ou não têm boa rentabilidade. É importante também, quando você for fazer qualquer investimento financeiro, observar qual é o nível de conhecimento que você tem daquele produto. Então, objetivo, conhecimento e horizonte de tempo, é muito importante ter isso em mente ao investir em qualquer coisa. Os produtos de investimento ainda se dividem em produtos de renda fixa e renda variável. Os produtos de renda fixa são aqueles em que as condições e a rentabilidade são determinadas já no momento em que você coloca o dinheiro. O melhor exemplo de produto de renda fixa é a poupança. Quando você coloca o dinheiro na poupança, você já sabe que ele rende 6,17% ao ano mais TR. Ou você vai investir em um CDB, aí está lá dizendo, ele rende X% ao ano, ou ao mês, ou ao trimestre. Essa é a característica da renda fixa. O principal produto de renda fixa é a poupança, e nós já falamos sobre ela. Ela é simples, ela é popular, ela é bastante segura, ela rende pouco e ela possui o FGC. Eu vou falar um pouco mais sobre o FGC, mas nós já falamos lá atrás, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Se você tiver até 250 mil e o banco quebre por algum motivo, o FGC devolve esse dinheiro para você. Isso dá alguma tranquilidade. É um fundo privado. Poupança não é garantida pelo governo. O governo não garante nada de ninguém. O outro produto financeiro, bastante popular, bastante acessível, até com algumas características parecidas com a poupança, só que rende mais, é o CDB. É o Certificado de Depósito Bancário. O CDB ele é emitido por bancos. Os bancos usam esse certificado para captar dinheiro, para que possam aplicar nos seus negócios, para que possam emprestar para os clientes. Um banco só tem dinheiro para te emprestar no crédito consignado, um banco só tem dinheiro para te emprestar para comprar um imóvel, para financiar seu cartão de crédito, porque ele capta dinheiro de alguma forma. O CDB é uma ótima forma que ele capta dinheiro de quem está guardando para emprestar para quem precisa. É um produto de renda fixa, ele pode ser pré ou pós-fixado. Ao adquirir o produto, você vai observar se ele é pré ou pós-fixado. Se ele for pré-fixado, ele já vai te dar a taxa que ele rende. Se ele for pós-fixado, ele vai dizer qual é o referencial que ele vai usar para remunerar o investimento. CDB normalmente possui liquidez diária, alguns possuem liquidez diária. Isso é uma ótima coisa, tratando da reserva de emergência que nós falamos, em se tratando, às vezes, de um dinheiro que você quer poder sacar caso aconteça alguma coisa. O CDB é uma ótima opção. O rendimento do CDB, ele é dado em percentual do CDI. O CDI é o Certificado de Depósito Interfinanceiro. O CDI é a taxa que os bancos negociam entre si quando eles precisam de dinheiro. Um banco empresta dinheiro para o outro eletronicamente durante o dia. E essas operações são fechadas todos os dias, para que não haja risco de crédito entre os bancos. Só que o rendimento, guarda bem, o rendimento do CDB paga IOF e imposto de renda. IOF funciona assim. Você vai ver um quadro sobre o IOF. Até 30 dias você paga IOF numa tabela regressiva que começa em 100%, 96% e vai caindo a cada dia. No 30º dia, o seu investimento em CDB é livre de IOF. O imposto de renda segue
a mesma tributação dos fundos de investimento, do Tesouro Direto, e você vai ver um quadro aqui com a incidência de imposto de renda sobre investimentos e sobre o CDB em especial, numa tabela regressiva. Se você deixar até 180 dias, tem uma alíquota, de 180 a 360 tem outra alíquota, de 360 a 720 tem uma outra alíquota. A partir de 720 dias, que está aí aproximadamente 2 anos, o CDB incide aí a menor alíquota de imposto de renda, nessa tabela regressiva de imposto de renda. Não se assuste pelo fato de incidir imposto de renda sobre o rendimento e achar que, então eu vou investir na poupança mesmo. Mesmo com o rendimento do CDB pagando imposto de renda, em muitos casos, na maioria dos casos, o CDB rende melhor do que a poupança, com características muito similares, disponível em todos os bancos. Dificilmente um banco não vai ter um CDB para te ofertar. Um outro produto financeiro disponível, que é uma possibilidade de diversificação dos seus investimentos, são as debêntures. As debêntures são títulos de dívidas emitidos por empresas. Normalmente são empresas grandes, mas não tão grandes que podiam emitir ações na bolsa, porque emitir ações na bolsa é uma forma da empresa captar dinheiro para investir nos seus negócios. Muitas vezes a empresa quer investir nos seus negócios, quer captar dinheiro e, no caso das empresas, o custo do crédito, o custo do capital é uma coisa importante para se definir se ela vai investir em alguma coisa ou não. Então elas emitem debêntures. Quando a empresa emite uma debênture, é igual uma promissória. Quem compra a debênture? Bancos, corretoras, distribuidoras de títulos, pessoas físicas. Outras empresas compram e as pessoas físicas também compram. Só que no mercado financeiro existem diversas instituições que fiscalizam o mercado, como eu falei no outro vídeo. Uma dessas instituições é a CVM, é a Comissão de Valores Mobiliários, é a polícia do mercado financeiro, do mercado de valores mobiliários. Ela tanto regula quanto fiscaliza. Então, as debêntures são fiscalizadas pela CVM e elas são registradas numa empresa que pertence à bolsa chamada CETIP, que é uma empresa que garante que esse título existe, que ao comprá-lo ele vai ser liquidado, que ele não vai ser vendido para uma outra pessoa. É um mercado interessante, é um produto de investimento interessante. Só que as debêntures, dificilmente você vai encontrar uma debênture de R$100, R$50. Costuma normalmente ser a partir de R$1.000. Então, por ter um ticket, um valor de investimento um pouco mais alto, ele acaba espantando um pouco mais a pessoa física, mas é uma boa opção de investimento. Existem debêntures que são as debêntures DPGE, que elas possuem prioridade no recebimento da empresa, elas possuem cobertura do FGC também. Então, debênture é uma possibilidade, né? Tem as debêntures incentivadas, às vezes o BNDES lançou uma vez, mas normalmente são empresas de médio porte, assim, considerando empresas nacionais, não empresa lá perto de você. Às vezes perto da gente olha uma empresa gigante, mas pensando num contexto nacional, a empresa não é tão grande. Então, investir em debêntures é emprestar dinheiro para uma empresa. É uma possibilidade, é um título de renda fixa, é uma forma aí de você diversificar os seus investimentos e logo diversificar os riscos dos seus investimentos. Uma outra possibilidade de investimento bastante interessante, ainda em produtos de renda fixa, é a LCI. A LCI é a letra de crédito imobiliário. É um título de renda fixa, também emitido por bancos, só que ela está atrelada ao lastro de créditos imobiliários. É como se uma imobiliária ou empresa incorporadora alienasse os seus créditos, aquilo que ela tem para receber dos clientes que ela vendeu, apartamento, escritório, lajes corporativas, e adiantasse esse dinheiro
num banco e o banco criasse essa LCI para os clientes comprarem lastreado no mercado imobiliário. Toda vez que o mercado imobiliário está aquecido, quando o mercado imobiliário está bem, a gente vai ver muita LCI sendo ofertada pelos bancos. Quando o mercado imobiliário está meio devagar, não tem muito crédito, porque é um mercado amplamente influenciado pelo crédito da pessoa física. Se as pessoas físicas não têm crédito barato e disponível, elas não compram imóveis, aí o mercado esfria, as LCIs somem do mercado. A grande vantagem da LCI é que ela possui FGC e ela é isenta de imposto de renda na pessoa física. É um investimento extraordinário, um investimento espetacular. Só que é um investimento que exige um valor mais alto. Dificilmente você vai encontrar uma LCI de R$1.000. Normalmente tem de 5, de 10, de 15, de 30 mil reais. Isso acaba que às vezes afugenta um pouco mais o investidor. E eu não te recomendo fazer todo o seu investimento. Digamos que você tem 5 mil para investir e tem uma LCI disponível. Eu não te recomendo colocar todos os ovos numa mesma cesta. Quando nós falamos sobre diversificação de investimento, nós estamos falando de colocar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá, um pouquinho acolá. Você usufrui da rentabilidade de diversos produtos e você expõe-se a riscos diferentes e às vezes são riscos que se contrabalanceiam e pode garantir um pouco mais o seu patrimônio. Então a LCI, a letra de crédito imobiliária, está disponível em todos os bancos e corretoras, é uma ótima possibilidade de investimento, mesmo não sendo tão popular, mesmo não sendo tão acessível, é uma possibilidade muito boa. Um primo da LCI é o CRI, que é o Certificado de Recebíveis Imobiliários. Ele é parecido com a LCI, com a diferença de que ele não é emitido por banco, mas por companhias securitizadoras. E o problema do CRI é que ele não possui FGC. Se ele não possui FGC, ele é um pouquinho mais arriscado. Se ele é mais arriscado, nós falamos isso em outro vídeo, toda vez que o investidor tem duas opções de investimento iguais, parecidas, ele vai optar por aquele que tiver maior liquidez, ele vai optar por aquele que tiver maior rentabilidade, ou ele vai optar por aquele que tiver maior segurança. Sempre essas coisas vão aparecer. No caso do CRI, do CRI, ele possui um pouquinho mais de risco do que a LCI. Então, normalmente, ele vai pagar um pouquinho mais com um prêmio de risco, uma compensação de risco, por ele não possuir essa garantia do Fundo Garantidor de Crédito. O Fundo Garantidor de Crédito, que a gente já falou em outros vídeos, a gente vai reforçando aqui, é um fundo privado que garante investimentos de até 250 mil por CPF, por instituição financeira. Então, se você guardou 250 mil num banco e quer continuar usufruindo dos benefícios do FGC, você vai abrir uma conta em outro banco, de outro conglomerado financeiro, de outro CNPJ, e você pode juntar lá até novamente 250 mil. Se uma conta tiver 2 titulares, exemplo de marido e mulher, o FGC garante até 125 mil aí por titular, né? Por CPF, porque a conta tem 2 titulares. Os investimentos que estão cobertos pelo FGC são poupança, CDB, letras financeiras, LCI, CRI, debêntures. São investimentos que possuem essa cobertura. É uma cobertura boa, interessante, mas lembre-se, não existe nada completamente garantido na vida. A gente investe e a gente cuida. A gente não confia o nosso dinheiro cegamente a ninguém para cuidar. Ah, daqui a 2 anos eu vou pegar meu dinheiro. Eu preciso adquirir conhecimento para eu não ser enganado. Existem muitas opções que vão aparecer para você que são furadas. Então, ao investir, você vai buscar investir em instituições sólidas, fortes e
sempre vale a pena dar uma pesquisadinha no site do Banco Central, vale a pena dar uma pesquisadinha no Reclame Aqui, bota o nome da empresa no Google, coloca reclamação, situação financeira. Bancos são instituições reguladas pelo Banco Central. O Banco Central determina a liquidação de um banco de um dia para o outro. Estou falando isso não é para te alarmar, mas é para te dizer que risco existe em todo tipo de investimento. Mesmo esses que eu acabei de falar de renda fixa, tem lá um pouquinho de risco, sim. Então a gente tenta se cuidar e monitorar os riscos. Em administração a gente sempre fala que o empreendedor corre riscos calculados. Em finanças e investimentos é a mesma coisa. A gente tenta conhecer os riscos para correr só os riscos que nós podemos correr. Ainda em produtos de renda fixa, nós temos os títulos públicos. Os títulos públicos são ótimo investimento. Os títulos públicos eles estão disponíveis para a pessoa física lá no tesourodireto.gov.br. Esse site é mantido pelo Ministério da Fazenda, pela Secretaria do Tesouro Nacional. É um ótimo site, tem vários vídeos, tem várias possibilidades para você ver lá como investir em títulos públicos. Quando você investe em títulos públicos, você está emprestando dinheiro para o governo federal. O governo federal emite títulos para que ele possa desenvolver atividades de investimentos, até atividades de custeio para manter a máquina pública. O governo, como ele é um mau gastador, ele sempre precisa pegar dinheiro emprestado e nós estamos aqui para emprestar dinheiro para o governo, ou os bancos, corretoras. Boa parte do financiamento da dívida pública, ela se dá através de grandes bancos e grandes bancos internacionais. Então, se tem a possibilidade de eu também ganhar, assim como os bancos ganham emprestando para o governo, por que não? Então, o Tesouro Direto é uma ótima possibilidade para você investir. Você investe pela internet, ou você investe pelo site do Tesouro, ou você investe pelo site do seu banco, pelo internet banking do seu banco. Você tem banco que você vai ter que ir no banco e pedir para autorizar você investir no Tesouro Direto. Tem banco que você faz isso pela própria internet. E aí ele te cadastra no Tesouro Direto e você compra ou pelo site do banco ou pelo site do Tesouro Direto e fica lá atrelado à sua conta. Você compra no Tesouro Direto, ele pega o dinheiro da sua conta e coloca lá. Depois que você se cadastrou no Tesouro Direto, você vai ter a sua área lá para você estudar, para você pesquisar os títulos, e eu recomendo que você faça isso. Depois, você vai ver nosso material de apoio, no nosso site, no nosso canal, outras dicas só sobre o Tesouro Direto, porque como ele possui vários títulos, são informações detalhadas sobre cada título e como sempre tem detalhes para a gente aprender, a gente vai dar aqui uma visão geral sobre o Tesouro Direto. O ideal do Tesouro Direto é para você criar aí um portfólio visando o longo prazo. O ideal é para a formação de poupança de longo prazo, para aposentadoria, para a faculdade de um filho. Então, para uma viagem que você quer fazer daqui a 5, 10 anos. Então, o ideal, o Tesouro Direto é talvez a melhor forma de poupar dinheiro, de ganhar dinheiro com investimento de renda fixa, com relativo risco mais baixo, com risco relativamente mais baixo. E por que eu falo que o risco é mais baixo? Porque se o governo deixar de pagar um título seu do Tesouro Direto, um título meu do Tesouro Direto, amanhã o país não funciona. Se o governo deixar de pagar um título que eu comprei do Tesouro Direto, amanhã é o caos. O governo simplesmente não pode dar calote na sua dívida. Mesmo assim, como governantes são loucos e malucos, a gente não confia 100% neles, mas o risco é bastante baixo. Os títulos que o Tesouro oferece são os seguintes. Ele tem lá a LTN, que é a letra do Tesouro Nacional, é um título pré-fixado. Quando você compra uma LTN, o Tesouro já vai te dizer qual é a remuneração que ele vai dar para você naquela letra do Tesouro Nacional. Você tem lá a LFT, que é a letra financeira do Tesouro, que ele é atrelado à Selic. É um título que você vai ser remunerado por uma taxa de juros. Você vai ter lá o Tesouro Selic, né, que é uma nova forma de chamar
aí a LFT. Você vai ter lá no Tesouro Direto o Tesouro IPCA e o Tesouro IPCA+, que são os novos nomes das NTN-Bs. As NTN-Bs e as NTN-B principal, a NTN-B principal, essas NTN-B, elas são títulos de característica pós-fixada. Por quê? Eles pagam juro mais a variação da inflação. Como o juro é garantido na hora que você compra, mas a inflação é variável, a gente considera esse título como pós-fixado. No Tesouro Direto, vai incidir a mesma tributação do CDB, a mesma tributação de debênture, de fundo de investimento, que é IOF, para investimento até 30 dias, e imposto de renda em tabela regressiva. Além disso, no Tesouro Direto você vai pagar uma taxa de custódia, que é, como os títulos são eletrônicos, alguém tem que guardar e garantir a segurança desse título. Então, uma empresa como a CBLC ou a CETIP, que são câmaras de liquidação e custódia, te cobram uma taxa de 0,3% ao ano. Todo ano vai ser debitado aí um 0,3% sobre o valor do que é guardado lá pelo Tesouro. Lembre-se que alguns bancos cobram uma taxinha para você investir no Tesouro. Corre disso, tem muito banco que não cobra taxa, tem muita corretora que não cobra taxa. Vai no site do Banco Central ou coloca no Google taxa do Tesouro Direto ou bancos que não cobram taxa do Tesouro Direto, para você não ter que pagar a taxa sobre um investimento tranquilo como esse. Então, esses foram os investimentos em renda fixa que nós tínhamos para falar. Agora, vou falar um pouco sobre renda variável. Renda variável são investimentos que nós não conhecemos previamente os rendimentos que ele vai te ofertar. Às vezes nós só sabemos o rendimento da renda variável na hora de sacar o dinheiro, na hora de pegar o dinheiro de volta. Então, a renda variável ela tem essa característica de variar. Obviamente, você sabe que, como ela varia, ela vai ter um pouco mais de risco. Na renda variável, eu posso colocar 100 e perder os 100. Na renda fixa, eu coloco 100 e vou ter um rendimento, eu posso perder esse rendimento, mas o capital está garantido. Na renda variável, não tem nada garantido. Então, para que você se arrisque na renda variável, é muito importante que você tenha conhecimento e tenha segurança do que está fazendo. E, principalmente, saiba o que está fazendo. Não vá colocar seu dinheiro na renda variável porque alguém falou para você colocar, porque o corretor falou para colocar, o gerente do banco falou para você colocar. Faça as coisas com segurança. Renda variável, o melhor exemplo de renda variável são as ações. Mas uma forma de você começar a investir na renda variável com um pouco mais de segurança são os ETFs. Vai aparecer aqui a tradução de ETFs. É a emissão de um papel que é como se fosse a replicação do índice Bovespa. Você sabe que a Bolsa de Valores de São Paulo, a BMF Bovespa, que é a Bolsa de Mercadorias e Futuros e a Bolsa de Mercadorias, que foi a fusão da BMF com a Bovespa, ela tem um índice que é a média dos preços das ações, que é o Ibovespa, que você vê todo dia o Jornal Nacional falar que a Bolsa subiu ou a Bolsa caiu, é a média dos preços aí do Ibovespa. Se você adquire um ETF, você está investindo num produto que tem um pouco menos de oscilação do que de fato as ações lá da Bolsa. E o produto mais comum da Bolsa de Valores são as ações. Quando você compra uma ação, você está investindo em empresas. As ações são um pedacinho das empresas. Você compra na bolsa, ou compra no home broker, ou compra no celular, quando você se cadastra numa corretora. Só é possível comprar ações estando cadastrado numa corretora. Essa corretora pode ser de um banco ou independente. As ações possuem
ganhos, possibilidade de ganhos elevados. Mas nós já aprendemos que a ganhos elevados correspondem a riscos elevados. Então as ações são um pouco mais arriscadas. Você tem 3 formas de ganhar com ações. Você ganha com o rendimento da ação e aí você vende e ganha a diferença de capital, os juros sobre o capital próprio e os dividendos, que é a empresa distribuindo parte dos lucros com os acionistas. Se você compra ações, você está se associando a grandes empresas e se beneficiando do crescimento do país, do crescimento da empresa. Se a empresa vai bem, o seu investimento vai bem. Se você for comprar ações, compre ações de empresas sólidas, lucrativas, que tem lucro constante, que tenha pouca dívida. Não compre ações simplesmente porque a ação é baratinha ou coisa assim. Você vai encontrar mais dicas sobre ações no nosso canal no YouTube, no nosso material de apoio. E ainda sobre produtos de renda variável, nós temos outras possibilidades. O mundo dos investimentos tem muitas possibilidades. Todos os dias são criados produtos e novas possibilidades e você vai aprendendo aqui com a gente. Nós falamos anteriormente das ações e falamos sobre os ETFs e, além das ações, a Bolsa de Valores oferece a possibilidade de se investir em derivativos. Produtos de derivativos, eles derivam de algum ativo. Os produtos de derivativo, eu te recomendo bastante cuidado, porque eles são muito mais arriscados do que as ações. Eles podem gerar um ganho muito grande, mas eles têm um risco tão alto que talvez não valha a pena nesse momento. Talvez, quando você estiver num nível mais avançado como investidor, valeria a pena você ir atrás de conhecer um pouco mais sobre opções. Um outro produto de renda variável disponível na Bolsa de Valores são os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, eles são a comunhão de investimento. Todo fundo é uma comunhão de investimento, mas ele se destina à aplicação no mercado imobiliário. E tem fundo imobiliário de toda forma. Tem fundo imobiliário de agências de banco. O fundo comprou as agências do banco e alugou para o banco. Tem fundo imobiliário de prédios comerciais. Tem fundos imobiliários de condomínios de casa. Tem fundos imobiliários que mesclam galpões com lojas, condomínio de casa com prédio comercial. Tem para todo gosto. Tem fundos imobiliários que constroem uma planta fabril ou um polo logístico e aluga para a empresa. Tem diversas possibilidades. Os fundos imobiliários são negociados em bolsas de valores. Eles têm um valor de cota. Cota é o pedaço que você tem de um fundo de investimento. Nesse caso, de um fundo de investimento imobiliário. Você tem um pedaço, como se fosse um condomínio. No prédio que você mora, caso você mora em condomínio, você tem um pedaço do prédio, uma fração ideal do prédio. Num fundo de investimento, no fundo de investimento imobiliário, é a mesma coisa. Você tem um pedaço de todo aquele dinheiro e você, todos os dias, essa cota é fechada e você, quando compra, você vai observar qual é a cota de fechamento, quantos dias leva para efetivar o seu investimento e quando você for sair, você tem que ver quantos dias leva para calcular a sua cota para você sair. Isso eu estou falando de fundos negociados em bolsa, de fundos abertos. Existem fundos de investimento, e aí esses não estão disponíveis para mim e para você na pessoa física, eles estão disponíveis para investidor qualificado, que são as empresas, fundos de investimento, institutos de previdência, entidades de previdência privada, entidades aí, fundos de pensão, que são fundos fechados. Esses fundos fechados, a pessoa investe e fica um tempo e só saca o dinheiro lá na frente. É muito incomum encontrar fundos de investimento fechado para pessoa física. Às vezes, os fundos fechados para pessoa física, eles têm um valor de investimento muito alto, de alguns milhões, mas aí, nesse caso de alguns milhões, as pessoas contam também com assessoria de investimento aí
diferenciada ou das corretoras ou dos bancos, tá? Então, o fundo imobiliário é uma bela possibilidade de investimento e de acessar um investimento grande que eu não teria acesso como pessoa física sozinho. Se eu quiser investir R$1.000 sozinho, eu não posso comprar um shopping, mas eu posso comprar um pedaço de um shopping que um fundo de investimento construiu. Eu posso comprar parte de prédios em regiões movimentadas, em regiões valorizadas pelo país afora, comprando um pedaço de um fundo de investimento imobiliário. Outras formas de renda variável é investimento em commodities agrícolas, em petróleo, investimento em ouro, em moedas de maneira geral, em câmbio, são investimentos de renda variável. Lembrando que vale a pena investir em renda variável porque rende bastante, costumam ter investimentos muito bons, mas investimento só é bom se eu invisto naquilo que eu conheço, naquilo que eu estou tranquilo para investir. Se você vai adquirindo conhecimento, vai conhecendo empresas, vai vendo como as empresas são, entra em contato com a área de investidores da empresa, faz curso, lê material, lê livros, os investimentos vão reduzindo os riscos à medida que você conhece. Outras possibilidades de investimento que você tem, talvez até um pouco mais ou um pouco menos arriscado, eu vou falar para você, mas o melhor investimento é aumentar seu QI financeiro. Então, tem opções mais ou menos sofisticadas, mais ou menos difíceis de entender e tudo, mas tem uma possibilidade que eu não poderia deixar de falar para você, que é a possibilidade de ter um negócio próprio, a possibilidade de ser um empreendedor. Se você for um empreendedor, se você for seu próprio patrão, você tem uma possibilidade aí de aumentar a sua renda, de diversificar a sua renda, mas prepare-se adequadamente. Se você quer investir, conheça o setor onde você quer investir, onde você quer colocar seu dinheiro. Uma possibilidade ao abrir um negócio próprio é uma franquia. Franquia, elas possuem a facilidade de já ser um negócio montado, um plano testado. Só que você precisa conhecer os custos da franquia, tentar entender daquele negócio e tentar conhecer a empresa, a franquia. Caso você não queira abrir uma franquia ou caso o investimento seja muito alto para aquilo que você quer e você quer, mesmo assim, você quer ter um negócio próprio, se eu fizesse uma escala de investimentos com maiores possibilidades de ganho, o negócio próprio é o que tem a maior possibilidade de ganho. Da mesma forma, é o que é mais arriscado. Então, como o negócio próprio é mais arriscado, você vai investir com um pouco mais de cuidado, vai buscar se preparar mais, vai buscar ter o dinheiro para iniciar. Muita gente começa um negócio próprio com dívida, a gente não recomenda isso. E o negócio próprio, ele é arriscado, mas ele é o que possui a maior possibilidade de retorno dentre as diversas oportunidades e possibilidades de investimento. Caso você não se adapte a esse formato, a essa forma, e mesmo assim você queira empreender, a sugestão é que você procure o Sebrae. O Sebrae tem diversos programas, tem por exemplo, o Empretec, que prepara o empreendedor para que ele vá investir com menores riscos, com mais conhecimento, sabendo calcular preço, sabendo calcular lucro, sabendo em relação à legislação trabalhista, aprendendo sobre tributação. Tudo isso envolve a vida do empreendedor, que é muito mais difícil do que quando você era empregado, trabalhava para alguém, com horário para ir embora e tudo. As preocupações de um empreendedor são 24 horas por dia, mas creio que compense bastante os empreendedores, o negócio próprio, a empresa, é a melhor possibilidade de enriquecimento. Outro detalhe do negócio próprio é que você tem associados, você tem pessoas que trabalham junto com você, empregados que trabalham multiplicando a riqueza junto com você. Talvez esse seja o maior fator de multiplicação de um negócio próprio. Então, aqui a gente falou sobre renda fixa, sobre renda variável, a gente apresentou possibilidades aí de investimento, investimentos mais ou menos arriscados,
você vai conhecendo todos e vai tomando sua decisão de maneira madura e de maneira segura.